Olá, muito boa tarde. Outubro já está aí, é mês missionário e a Igreja mobiliza-se em torno da sua vocação de anúncio. É um tema que vamos aprofundar com o Padre Simão Pedro, logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Já abriu portas o Centro Académico de Santarém, um espaço de encontro e reflexão ao dispor dos estudantes universitários da cidade. As iniciais ditam o nome. CASA é o Centro Académico de Santarém. Fica na Rua das Esteiras, na zona histórica da cidade, e pretende ser lugar de encontro, estudo e reflexão. É um espaço para dar uma resposta que era importante haver aqui na cidade de Santarém, um sítio para os estudantes do ensino superior estudarem, e até assim fora de horas, como muitas vezes eles necessitam. É um projeto e um sonho também antigo, nós já tínhamos este sonho há muito tempo, cá na Diocese, e é também um sinal de esperança nestas condições da pandemia que nós estamos, em que nem sequer a bênção das pastas foi possível realizar-se, e darmos assim este sinal de esperança também aos jovens do ensino superior aqui do Politécnico de Santarém. O espaço será para as atividades da pastoral universitária e para o estudo de cada dia. Para esta ação pastoral da Igreja, o importante é que os jovens assumam o comando do novo espaço. Este espaço foi um espaço feito por jovens para jovens. Portanto, foram eles que trataram tudo. A arquiteta é uma jovem arquiteta que pensou o espaço. A equipa toda ela são jovens que limparam, arrumaram. Portanto, eles que trabalharam, eles que prepararam tudo. E quando nós metemos os jovens para eles chegarem à frente, para fazerem esse tipo de projetos, eles alinham com uma vontade e com um entusiasmo enorme. Nós estamos a pensar já no futuro, poder organizar aqui palestras ou conferências para poder abordar os mais diversos temas e debater, para enriquecer-nos a nós, que é só isso que nós ganhamos em debater e ir a palestras ou conferências ou como for. E aqueles que durante uns anos terão Santarém como cidade de acolhimento poderão dar aqui continuidade à sua identidade cristã. Em Leiria tinha o meu grupo católico e cheguei aqui e passo cá a maior parte dos fins de semana, e então tive a necessidade de me juntar a um grupo que faz a diferença e que ajuda, e que além de ser católico também é bastante jovem, que é a razão pela qual criámos este espaço específico. Temos uma vontade muito grande de resolver todas essas situações que surgirem, de estar presentes para os estudantes, marcar a diferença no seu percurso e de, portanto, dar vida a Santarém e ao ensino superior, em especial em Santarém. O Centro Académico situa-se nas traseiras da Fundação Luís Andaluz, cuja congregação decidiu reabilitar este espaço e apostar na pastoral universitária. E em pouquíssimo tempo nasceu, pusemos as mãos à obra, reunimos aqui um grupinho de jovens nesta casa, num mês já estávamos com uma atividade e pronto, e em menos de um ano temos aqui este espacinho, que é tudo pequenino. Portanto, a minha função é mesmo esta, sinto-me assim como uma espécie de uma mãe a fazer nascer este projeto. O espaço resulta de uma parceria com as servas de Nossa Senhora de Fátima, que em diversos países já possuem centros de dinamização juvenil e concretizam agora também esta realidade no nosso país. É verdade, é uma das grandes nossas linhas de força, é mesmo um dos nossos objetivos, a pastoral juvenil e a renovação vocacional da congregação, mas também é das nossas linhas de força não atuarmos sozinhas, assim como Luís Andaluz nunca o faria e nós não o fazemos, e este trabalhar em rede e em parcerias e com a igreja local, para nós é fundamental. Portanto, nunca iríamos fazer este centro senão com esta parceria muito estreita também com a Diocese, apesar de ser da nossa responsabilidade, e será sempre da nossa responsabilidade, mas claro, como parceiros. Para o Bispo da Diocese, o importante é que os jovens assumam o seu caminho na Igreja e que a Igreja lhes dê também condições para tal. Os jovens são chamados a ser apóstolos dos próprios jovens e o tempo da universidade é um bom tempo de maturação, de um crescendo, assumido de responsabilidades. É um momento que deve ser valorizado em tudo o que é o bom crescimento harmonioso da vida, com boas experiências. E, portanto, este projeto inscreve-se nessa consciência, que é com eles,
sobretudo com aqueles que querem assumir essa maturação responsavelmente e com qualidade. É nesse registro que nós nos colocamos. O novo espaço já está aberto para já às segundas e quartas-feiras, das 16 às 20 horas. Mais informações podem ser encontradas no Facebook da instituição. Uma igreja serva que educa e festeja marca os próximos 3 anos na Diocese de Bragança, que se prepara assim para a JMJ Lisboa 2023. Serenidade e com confiança são as palavras escolhidas por Dom José Cordeiro para definir este momento em que a Diocese de Bragança Miranda se prepara para iniciar uma nova caminhada pastoral. Um itinerário cujo começo tem data marcada para o sábado anterior ao primeiro domingo do Advento, à altura em que a Diocese inicia um período de 3 anos rumo à Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Assentará sobretudo na Igreja serva, que educa, que celebra, que festeja, sublinhando que Igreja é missão, e na proposta sinodal que fazemos com os jovens, também com o repto Tu interessas-me. E é nesse alinhamento daquilo que nós professamos no Credo, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, que iremos prosseguir nos próximos 3 anos. Mas o projeto pastoral ainda não está fechado. O Conselho Presbiteral e a próxima Assembleia do Clero, a 7 de outubro, serão contributos para o caminho que começa a 28 de novembro. Entretanto, o arranque da pastoral também não é alheio à forma alterada como têm decorrido as celebrações litúrgicas e as regras de segurança que devem balizar as atividades dos grupos paroquiais. Neste momento, até a dificuldade em algumas paróquias é responder à vinda das pessoas, porque todos aqueles lugares possíveis de ser ocupados estão a ser ocupados e faltam lugares. Nas aldeias, no comum da nossa diocese, não tem sido um problema, mas em algumas cidades e vilas está a ser. Mas positivamente há uma maior participação e um sentido de pertença da parte dos jovens, e isso é muito consolador experimentar, verificar, e Deus queira que assim continue. É um novo tempo. Dom José Cordeiro olha para este mosteiro como um lugar de paz e de esperança que renove a vida de oração ancorada na liturgia. Ainda sem certezas, o domingo anterior ao Cristo Rei, dia em que o Papa entrega à delegação portuguesa os símbolos das Jornadas Mundiais, poderá ditar a primeira celebração eucarística no convento trapista. As religiosas chegam da comunidade autónoma de Vitorchiano, em Itália, onde estão 90 religiosas e continuam a registar novas vocações. Há uma proposta de Lectio Divina que nos chega da comunidade cristã de Reguengos de Monsaraz e da criatividade pastoral do seu pároco. Manuel José Marques é o pároco de Reguengos de Monsaraz, uma localidade hoje muito ligada às consequências dramáticas da pandemia, mas com uma comunidade cristã que, bem antes do vírus, já tinha tido a ousadia de trazer para a rua a reflexão bíblica. A ideia inicial era servir as pessoas, servindo-lhes a palavra de Deus. Foi uma iniciativa que tivemos na Unidade Pastoral de Reguengos de Monsaraz, onde eu sou o pároco, que foi exatamente pôr a mesa da palavra na rua, servindo às pessoas, aos pobres, aos que passam. E a ideia surgiu nesta perspectiva de uma Lectio Divina diária. A ideia era partilhar por mail esta iniciativa bíblica que, rapidamente, ultrapassou os limites da paróquia e do concelho. Os mails foram até aos Estados Unidos, Canadá, Macau. Recebi alguns a agradecerem-me, assim, mas vem de Macau, não conheço ninguém em Macau. Quer dizer que as pessoas foram passando umas às outras.
A aventura começou em 2009 com os Evangelhos de cada dia, passou às leituras e a cada dia da semana, uma corrente que passou a circular como um alimento. A palavra de Deus é o alimento de cada dia. E talvez por ser mesmo a palavra de Deus refletida de uma forma muito simples, que entra muito na nossa vida, pelo menos foi essa a intenção que eu sempre escrevi, que não fosse uma coisa muito elaborada, mas muito simples para entrar mesmo na nossa vida e tocar aquilo que é o nosso momento, porque era o que me tocava naquele momento quando eu escrevia. A propósito do tempo de prova que foi o surto de Covid-19 ocorrido em Reguengos, o padre Manuel José recorda a forma como a comunhão ia à casa das pessoas que não podiam ir à igreja. Mas, quando muitos adoeceram, era preciso trabalhar numa igreja próxima. O telefonema. Tentar encontrar o número de todas as pessoas para lhes dizer uma palavra. Foi essa a minha preocupação nesse tempo do surto, de confinamento dos que estavam doentes. E depois, aos outros, dizer-lhes que não temos que ter medo, temos que ter cuidado. O medo atrapalha, o cuidado ajuda. Hoje, Reguengos reencontra-se com a normalidade possível por estes dias e a comunidade cristã surge mais robusta e espiritualmente bem alimentada, ao ponto de partilhar esse alimento neste livro, agora ao alcance de todos. Agência.eclésia.pt é o endereço na internet que lhe dá acesso a tudo o que acontece na Igreja Católica. Agora olhamos o desafio missionário que o mês de outubro nos traz. Há atividades que irão marcar estes dias e o Padre Simão Pedro é a pessoa certa para nos falar daquilo que está previsto. Olá, boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós. Outubro, mês missionário, desde logo... O que é que se pretende com um mês inteiro em que é proposto à Igreja a recordar, sublinhar de forma especial esta, digamos, não é uma aventura, é uma obrigação missionária é uma dos obrigação batizados. Missionária, realmente, porque este mês de outubro é dedicado às missões e já é assim há 54 anos, porque é necessário que a Igreja se lembre sempre da sua vocação inicial. E esta é levar Jesus a todo o mundo. E por isso estou aqui a representar os ANIMAG, os animadores missionários dos institutos missionários adjuntos, e o nosso carisma é mesmo esse, é, ao receber o Evangelho, irmos pelo mundo inteiro e anunciar que Jesus é aquele que dá sentido à nossa vida. E então por isso o mês de outubro serve mesmo para isso, para podermos chegar a toda a gente, acordar a vocação missionária em cada pessoa que conhece Jesus e que acredita em Jesus. Os missionários fazem muito esta experiência do partir, de se enculturar em regiões completamente desafiantes, não é? Desconhecidas e estranhas à sua cultura de origem. Há portugueses missionários em todo o lado, digamos, nos sítios mais recônditos e inóspitos. Como é que é hoje em dia, no século XXI, ser esta presença de Evangelho junto de povos, de culturas muito diferentes, pelo menos daquele berço cultural europeu em que todos crescemos? Realmente tem muitos desafios quando um missionário vai para um outro país com culturas diferentes. Eu, pessoalmente, estive 8 anos em Moçambique. E eu sonhava, desde os 11 anos, ser missionário. Porque vi este filme do Padre Damião, o herói de Molokai, e fiquei fascinado. Pensei que era um herói e eu queria ser assim. E então, seguindo este sonho, chego a Moçambique, depois de 18 anos em preparação para ser missionário e ir para outros países, novas culturas, novos desafios. Cheguei ali, quando cheguei à capital do país, ninguém me disse que era assim, como se não tivesse preparado, porque a realidade é tão diferente da nossa, de cá. É desafiante, mas é muito encorajador, porque também, além dos grandes desafios, grandes dificuldades a nível de estruturas, a nível de economia, a nível da saúde, a nível da educação, embora há grandes desafios e muitas graves carências, então é também uma grande oportunidade para nós podermos pôr o Evangelho em prática,
porque nesses países, onde há falta de estruturas e etc., como acabei de dizer, também temos esse papel de desenvolver escolas, hospitais, centros de apoio, de todo o género. Eu poderia enumerar aqui as inúmeras atividades que realizei durante esses 8 anos que estive em Moçambique, onde me dedicava principalmente a salvar a vida a pessoas que de outro modo teriam falecido. Mas há sempre aquele desafio muito, às vezes difícil, que é chegar a um sítio destes e não se impor, não é? Não querer que façam como eu penso, porque venho de um país supostamente mais desenvolvido. O ter esta carga de humildade e de disponibilidade para aprender com eles, não é? Joga-se muito aqui o sucesso do missionário. Exato, sem dúvida. É uma grande tentação, ou é a coisa mais natural, que ao chegarmos a um certo sítio queiramos ensinar. É claro que eu fui para Moçambique com 27 anos e essa foi a minha primeira dificuldade, foi mesmo essa. E assim que nos vamos enculturando, vamos percebendo a riqueza desta outra cultura, a riqueza deste povo, que, antes de mais, o que me ensinou foi mesmo a humildade, porque é um povo humilde, simples, aberto, acolhedor. Foi isso que encontrei em Moçambique. E daí então o missionário aprende, encultura-se, e ser missionário é estar com. O Papa Francisco, na carta que escreveu para este mês missionário, para este ano, a mensagem que está aqui no guião missionário das OMP a nível nacional é intitulada mesmo Eis-me aqui, envia-me. E é de Isaías, do capítulo 6, versículo 8. E este Eis-me aqui, envia-me é: Deus questiona a todo batizado: quem enviarei? Como questionou a Isaías neste livro, nesta passagem. E todos somos convidados a responder: eis-me aqui, envia-me, para estar no meio, para viver com, para ser missão em conjunto e em relação com os outros. Este mês terá contributos especiais, desde logo essa mensagem do Papa que referia, mas também há um programa com alguns encontros, algumas conferências que vai marcar este mês proximamente. Certo, realmente vivemos num ambiente sui generis, neste momento de pandemia, distanciamento social, então não vamos poder celebrar o mês de outubro como era habitual. Então, a primeira iniciativa que organizamos, a nível dos institutos missionários adjuntos, em cooperação com as obras missionárias pontifícias e em cooperação com a própria Eclésia, nós organizamos 5 conferências online. E estas conferências vão ser todas as quintas-feiras do mês de outubro, porque o dia 1 de outubro, a Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, é mesmo no próprio dia 1. Então vamos abrir o mês com o Dom António Couto, porque estas conferências vão ser baseadas mesmo no seu recente livro, que foi publicado em fevereiro de 2000, Leitura do Tempo em que Vamos. E neste livro tem uma expressão que é a falta que um rosto me faz. E é mesmo esta expressão que vai dar tema a estas 5 conferências. Vai abrir Dom António Couto, depois vamos ter a Matilde Trocado. Ela, como encenadora, vai nos apresentar a proximidade do outro, as expressões na parte artística. Depois teremos a Rita Valadas, que é especialista em intervenção social, entre tantos outros trabalhos que ela fez, é inovadora e vai-nos falar então sobre o outro dentro de mim, o outro o outro diante de mim. Enganei-me, aliás. Eu vou repetir isto, vocês podem cortar. Sim, é o tema dessa conferência de Rita certo, Valadas, que tem... e depois temos o Juan Ambrósio também, no dia 22. Certo, depois temos o Juan Ambrósio, professor da Católica, bem conhecido, e para fechar este ciclo de conferências vai ser o cardeal Dom Tolentino Mendonça, que vai dar um desfecho a este ciclo de conferências, cujo objetivo é chegar a todos, para que todos tenham conhecimento deste mês missionário e que tenham conhecimento que temos todos de voltar, como insiste o Papa Francisco, à nossa primária vocação, que é ser missionários. Na Agência Eclésia também vai procurar dar voz na primeira pessoa aos missionários que estão no terreno. Serão algumas conversas em que poderemos escutar o testemunho daqueles que estão nos 4 cantos do mundo. Será importante também acompanhar
por aí. De resto, este tema, a falta que um rosto faz, é um bocadinho muito uma bandeira para o missionário. Este contacto próximo com as pessoas é um bocadinho o seu ADN de anúncio de Evangelho. É mesmo. Em primeiro lugar, para o missionário, é este contacto próximo, é o estar com, não é o fazer para, mas é o estar com, é o ser missão junto com as pessoas. E neste momento de pandemia que vivemos, que o Papa Francisco, na sua mensagem para o Dia Mundial das Missões, fala, esta tempestade que estamos a viver foi inesperada, esta situação do Covid-19, realmente nós também estamos a sentir esta falta do rosto do outro, esta proximidade que estávamos habituados e se calhar não dávamos tanto valor, e é uma oportunidade para repensarmos e percebermos que nós sem o outro nem fazemos sentido. Nós sem o outro deixamos de ter sentido para a vida, porque é mesmo em relação com o outro que a nossa vida ganha valor. Será um mês missionário em que o suporte digital será um bocadinho uma ajuda para nos levar ao encontro do outro. Padre Simão Pedro, o tempo foi este. Muito obrigado por ter estado aqui entre nós e desde já fica a chamada de atenção para os próximos dias do próximo mês, para todas as atividades marcadas pela missão que irão estar presentes, quer no nosso programa, quer a nível também dos Animag. Obrigado por ter estado aqui connosco. Lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Será quando forem 22h45 e para isso basta sintonizar a Antena 1. Obrigado por ter estado entre nós. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.